Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos agora estudar a lição de número 5, que vai ser ministrada no dia 4 de novembro de 2012. Essa lição tem como título Paulo e Barnabé, aliados na obra do Senhor. O texto áureo da lição nos fala: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, verso 58. A verdade aplicada nos fala: o grande segredo para o crescimento espiritual e ministerial na obra do Senhor reside na perseverança e aprendizado constante. A introdução da lição fala que quando Paulo retornou à sua cidade natal, que é Tarso, pareceu um desfecho um tanto melancólico dado por Lucas. Mas aí ele passa a narrar vividamente os atos de Pedro, para depois retornar à trajetória de Paulo como assistente de talento. Estudaremos um pouco do perfil de Paulo, que, atendendo um convite para auxiliar Barnabé, teve um contínuo progresso espiritual e ministerial em Antioquia. Tópico número 1. Paulo, um companheiro em potencial. Aquele era um momento surpreendente de crescimento e multiplicação de conversões nas regiões da Judéia, Galiléia e Samaria. E os irmãos que saíram dispersos por causa da perseguição iam anunciando a palavra por onde passavam, de maneira que muitos judeus se convertiam cada vez mais ao Senhor. 1.1 Antioquia, uma igreja crescente. Atos 11, versos 20 e 21. Grande número de pessoas se converteu ao Senhor em Antioquia, mas o fato de ser uma igreja fora dos termos de Israel e mista ainda era algo complicado para os apóstolos em Jerusalém. O motivo era preconceito. Por esse motivo, Pedro, o primeiro a entrar na casa de um centurião romano e pregar a salvação em Cristo, teve que se explicar por entrar na residência de um pagão incircunciso, ainda que piedoso e dirigido por revelação divina, de acordo com Atos, capítulo 11, versículo 4 a 18. É claro que essa notícia se espalhou na comunidade dos fiéis a Cristo, estimulando muitos a falarem de Jesus aos não-judeus também. A igreja de Antioquia cresceu de tal maneira que alcançou mais expressão do que Jerusalém com o passar do tempo. 1.2 Barnabé, o enviado. Atos 11, 22 a 24. Quando aquele fenômeno de crescimento da igreja em Antioquia chegou ao conhecimento da liderança de Jerusalém, a igreja enviou Barnabé com a finalidade de legitimar Antioquia. Barnabé era um homem generoso, bem-quisto entre os apóstolos e de grande reputação na igreja. A pessoa perfeita para aquele momento. Eusébio, de Cesareia, afirma que Barnabé foi um dos 70 discípulos do Senhor Jesus. Em virtude do perfil tolerante e empreendedor, Barnabé trabalhou de modo tão excelente que a comunidade dos crentes cresceu com muita qualidade, de acordo com Atos, capítulo 11, versículo 24.
Porém, ele observou que Paulo era um companheiro perfeito para aquele trabalho. 1.3 Paulo é convidado para trabalhar. Atos 11:25. Barnabé tinha uma convicção de que Paulo, ao ouvir o relato das grandezas de Deus em Antioquia e a sua responsabilidade pastoral ali naquela cidade, interessar-se-ia em acompanhá-lo. Barnabé partiu em busca de Paulo até que finalmente o achou. Diante do relato de Barnabé, Paulo aceitou prontamente ir com ele para Antioquia, a fim de auxiliá-lo. Aí vemos o verdadeiro coração de um servo de Deus. Paulo aceitou ficar em Tarso, na Cilícia, trabalhando com tendas, ofício que aprendera quando mais novo, mas diante da necessidade, dispôs-se a trabalhar em Antioquia. Parece incrível, mas todas as grandes personalidades de destaque nas páginas sagradas estavam ocupadas quando foram chamadas. Um chamado divino deve sempre ter prioridade na vida de quem serve a Deus. Questionário, primeira parte. Primeira pergunta: que fato estimulou os crentes dispersos falarem de Jesus aos não-judeus? Resposta da pergunta 1. O fato de Pedro entrar na casa de um centurião romano e pregar a salvação. Pergunta número 2. Um dos 70 discípulos de Jesus indicados pelos apóstolos para Antioquia foi? Resposta: Barnabé. Tópico número 2. O trabalho de Barnabé e Paulo. A igreja em Antioquia principiou com elementos judeus, depois helênicos e, por fim, gentios. Essa massa de pessoas vindas de diferentes lugares, com culturas diferentes, no entanto, tinham uma coisa em comum: o fato de crerem em Jesus Cristo. A fé em Jesus foi o agente agregador que os reuniu, eliminando vantajosamente todas as diferenças e possibilitando a realização posterior da obra missionária no Império Romano. Tópico número 2.1. A prioridade no ensino. Atos 11:26. Quando pensamos na integração de Paulo junto aos irmãos de Antioquia, lembra que tudo foi diferente de Damasco e Jerusalém, por causa da aceitação de seu trabalho junto a Barnabé. A princípio, ambos laboraram firmemente no ensino durante um ano inteiro. Eles foram sábios o suficiente para realizarem um trabalho pastoral e missionário sem negligenciar a instrução. Esse cuidado foi tão decisivo e salutar para aquela igreja que os fiéis se esforçaram para se parecer cada vez mais com Jesus, o Cristo. Note que, por causa do ensino acompanhado de bom testemunho, pela primeira vez os crentes em Jesus foram chamados cristãos. Atos 11:26, Mateus 22:29 e Provérbios 18:15. 2.2 Proveram socorro aos necessitados. Atos 11:28 a 29. Como o cenário político era muito inconstante, as crises assolavam facilmente, somando as catástrofes naturais, como em nossos dias. Isso, por si só, gerava muitos necessitados de pão no mundo afora. Todavia, nesses dias em que Barnabé e Paulo estavam em Antioquia,
desceu de Jerusalém uma comitiva de profetas. Não se sabe o propósito exato deles nessa visita, mas a fama do crescimento da igreja em Antioquia contribuiu decisivamente para isso, de acordo com Atos, capítulo 11, versículo 26. O exercício ministerial de profeta era um ofício comum naqueles dias que contribuía uniformemente para o crescimento da igreja, junto com os apóstolos. E um daqueles profetas, vindo com a comitiva de Jerusalém, por nome Ágabo, anunciou uma fome que se abateria por sobre todo o mundo, de acordo com Atos, capítulo 11, versículo 27. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. 2.3 Representantes de Antioquia. Atos, capítulo 11, versículo 30. É muito interessante que os discípulos resolveram enviar suprimentos aos irmãos que habitavam na Judéia através de seus representantes legítimos, a saber, Barnabé e Paulo. Eles receberam a palavra profética, mas deliberaram entre si cooperar, a fim de mitigar a fome dos irmãos da Judéia. Para ambos os líderes, restou a alternativa feliz de representá-los, conduzindo o donativo que demonstrava carinho e gratidão aos irmãos de lá. Através desse fato, aprende-se que nem toda a iniciativa deve começar exclusivamente com a liderança, mas esta pode ser conduzida a organizar, enviar ou mesmo representar a assembleia local dos crentes numa obra social. Questionário, segunda parte. Onde Barnabé buscou Paulo? Questão número 3. Resposta: em Tarso, sua terra natal. E questão número 4. No primeiro ano em Antioquia, de que maneira Paulo ajudou Barnabé? Resposta: através do ensino à igreja, junto com Barnabé. Tópico número 3. O retorno da missão representativa. Barnabé e Paulo provaram mutuamente ser bons parceiros na seara do Senhor. Barnabé estava satisfeito por ter buscado Paulo como companheiro na missão pastoral em Antioquia. E Paulo, por sua vez, estava demonstrando ser um assistente de talento ao lado de Barnabé, sempre dentro de suas expectativas. 3.1 A palavra crescia e multiplicava-se. Atos 12 e 24. O escritor de Atos nos dá uma nota do grande crescimento da obra do Senhor, não apenas em Antioquia, na Síria, mas também nas regiões da Judéia. Antioquia alcançou um momento de crescimento e de multiplicação por todo o seu termo. Na verdade, a perseguição contra os cristãos os forçou a se espalharem, aumentou seu fervor e a disposição em anunciar as boas novas, o que finalmente contribuiu para aumentá-la. Embora pareça um assunto solto do autor, Lucas, ao dar uma visão rápida do que estava acontecendo, estava preparando o leitor para saber do movimento missionário que já estava por florescer, envolvendo os dois campeões, Barnabé e Paulo. Parece que, às vezes, torna-se necessário um pouco de perseguição para que se chegue ao ponto certo que Deus possa usar o homem. José entendeu isso perfeitamente depois de ser trabalhados por Deus, em Gênesis, capítulo 45, versículos 7 e 8. Tópico número 3.2. Retornaram acompanhados. Atos, capítulo 12, versículo 25. Mesmo com o enorme crescimento e multiplicação da igreja, a situação não era tranquila em Jerusalém,
e nos arredores para os fiéis, pois Herodes Agripa I, o neto de Herodes, o Grande, reinava e procurava agradar aos judeus, observando os seus costumes e perseguindo os cristãos. Tiago, filho de Zebedeu, foi executado sob as suas ordens, e Pedro escapou da prisão sobrenaturalmente, por intercessão da igreja. Na fuga, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos irmãos estavam orando. Ao que tudo indica, ao levar os donativos Paulo e Barnabé, aproveitaram para agregar João Marcos entre eles. De acordo com Atos, capítulo 12, versículo 25 e capítulo 13, versículo 5. João Marcos trouxe uma vitalidade a mais e pôde estar entre os notáveis pioneiros do Evangelho, tais como Pedro, Barnabé e Paulo. Tópico 3.3, retorno com um devocional intensificado. Quando Barnabé e Paulo chegaram de viagem, evidentemente, eles apresentaram o novo companheiro à igreja de Antioquia, João Marcos, de acordo com o Atos, capítulo 13, versículo 5. Após o retorno de Barnabé e Paulo, verifica-se uma intensificação na busca a Deus, com orações e jejuns da liderança da igreja. O Espírito Santo é o principal responsável por essa fome de Deus e pela sede do estabelecimento de sua vontade na terra, gerado nos crentes. É claro que a viagem cooperou para isso, mas Deus sempre esteve por trás de tudo o que acontecia naquele momento. Devemos entender que, quando o próprio Deus quer estabelecer mudanças, elevar a igreja local a patamares espirituais mais profundos, ele vai usar aqueles que estão disponíveis, mais acessíveis no seu agir. Jeremias, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Questionário, terceira parte. Questão número 5. Quem voltou na companhia de Barnabé e Paulo? Resposta: João Marcos. Conclusão. Percebe-se ao longo dessa lição que a figura de Paulo, quando veio de Tarso para Antioquia, não apareceu muito, senão ensinando a igreja junto com Barnabé e evidentemente com outros mestres locais. Paulo era um assistente de valor, mas que reconhecia a sua posição na igreja e honrava seu colega, que lhe dera tamanho privilégio ao convidá-lo como assistente direto. Paulo soube aproveitar as oportunidades que lhe davam. É isso aí, meus irmãos. A paz do Senhor e até a próxima. Presbítero Pedro.